E aí, pessoal, espero que todo mundo esteja bem, né, se cuidando aí. Nós estamos retornando às nossas aulas, né, claro, agora de forma remota, como todo mundo já sabe. E nós vamos continuar normalmente, tendo as nossas aulas, tendo os nossos conteúdos aqui. Na semana passada, através do Centro de Mídias, espero que todo mundo já tenha também conseguido baixar o aplicativo, esteja acompanhando as aulas online. Na primeira aula, é, foi falada a questão da transição, né, aqui no Brasil de monarquia para república e também sobre as revoltas nesse período. Né? Esse período é marcado por muitas revoltas populares. Né? Então nós vamos falar sobre duas revoltas muito importantes aqui hoje. Né? Então, começando com a Guerra de Canudos, né? Um movimento que ocorreu na região nordeste do Brasil, no sertão nordestino, um movimento com caráter popular, né, onde a população lutava pelos seus direitos, pela igualdade. Né. Sempre é bom destacar aqui que quando ocorreu essa transição, o Brasil se tornou uma república, porém a população mais pobre ela não tinha os direitos iguais. Né. Então continuava uma desigualdade muito grande. Então esses movimentos eles ocorreram com o intuito da busca dessa igualdade. Então ocorreram conflitos em algumas regiões do Brasil. A Guerra de Canudos, né, como nós vamos falar agora sobre ela, ela tem essa característica da população pobre em busca da igualdade, uma luta, e na região nordeste o que agravava mais ainda era a questão da seca também, então era uma situação basicamente insuportável, né, para essa população. E surge uma figura muito importante, que é Antônio Vicente Mendes Maciel, que é o Antônio Conselheiro, né, uma figura muito marcante, que era um líder religioso, né, e esse líder religioso, ele saía cidade, cidade, fazendo suas pregações e ajudando as pessoas também. Né, fazia mutirões para construir casas, igrejas, e com essas atitudes ele conseguiu muitos seguidores. Né, e no sertão da Bahia, na antiga fazenda de Canudos, foi fundado aí a comunidade de Canudos, né, um povoado onde tinham pobres, pessoas desempregadas, negros. Essa população que era esquecida pelo governo era acolhida nesse povoado, né, e Antônio Conselheiro recebia todos, lá eles plantavam, criavam seus animais, e isso foi chamando a atenção do governo, né, esse crescimento dessa população. Eles se tornaram inimigos do governo. Né? O governo sempre tinha eles como inimigos da República. Né? E com isso eles atacavam esse povoado. Ao todo foram 4 ataques que eles fizeram. Nos 3 primeiros, o povoado de Canudos conseguiu se livrar, né? Não teve, continuou forte ali. Porém, no 4º ataque, o presidente da época, que era Prudente de Moraes, ele enviou um número muito grande de soldados, cerca de 6.000 soldados, muito bem armados, levaram canhões, e com isso, né, colocaram fogo nas casas da comunidade, massacraram a população e, além de tudo, decapitaram o corpo de Antônio Conselheiro. Né, foi muito violento esse ato dessa guerra de Canudos, tá bom? Um outro movimento bem parecido, né, com esse aconteceu na região sul do Brasil, que é a Guerra do Contestado. Né? Foi um conflito aí que alcançou enormes proporções na história do Brasil, principalmente, na verdade, ali na região da divisa entre Paraná e Santa Catarina. Né? Então, ele, como outros movimentos, né, a gente falou de Canudos e vai falar de outros movimentos durante essa semana, tinha aquela semelhança, aquela questão das greves, né, do grupo mais pobre, os interesses políticos, econômicos. Então, tudo isso levava a acontecer essas guerras. Né? Então, os coronéis da época dessa região tinham aí um planejamento de uma construção de uma ferrovia, né, que teve autorização de ser construída, que ligava o estado de São Paulo ao Rio Grande do Sul. Então, para que isso acontecesse, muitos moradores pobres daquela região, né, camponeses que viviam naquela região,
tinham que desapropriar a região, ou seja, né, eles iam sair daquela região até a construção. E na época teve aquela promessa, né, da empresa que construiu a ferrovia, que quando terminasse as obras, eles iam voltar a morar, né, iam ter o seu pedaço de terra garantido. Afinal, eles moravam ali faziam muitos anos, né, tinham pessoas que estavam ali há muitos anos naquela região. Então teve essa construção, né, foi construída essa ferrovia que ligava São Paulo a Rio Grande do Sul. É claro que era uma região também de muito interesse dos coronéis pela questão da erva mate e da madeira, então já tinha esse interesse maior, né, nessa região por conta disso. Então, quando construiu e concluiu essa obra, os camponeses eles não tiveram suas terras de volta, né? Simplesmente não tiveram, não teve nenhuma atenção por parte do governo. E nesse contexto todo surge uma figura muito importante, que é José Maria de Jesus, que era um monge peregrino daquela região, que ele sempre discursava sobre a questão da salvação da alma das pessoas, né? Então, ele sempre também era contra a ideia do governo, né? Ele era contrário às ideias do governo, aquela imposição que o governo fazia com a população. Então, ele teve vários adeptos, vários seguidores, né? Então, a gente pode ver que é bem parecido com a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado. Tem essa semelhança, um líder muito forte, uma figura religiosa. Então, é bem parecido. Então, ele, junto com essa população, ele criou uma comunidade igualitária que era chamada de Monarquia Celeste, né, que era na região sul de Santa Catarina. Então, com esse crescimento, mais uma vez o governo se incomodou, né? Ele não via com bons olhos essa comunidade, essa junção desse povo. Então, logo com esse alarme do governo, com medo que explodisse uma revolta popular, né, que poderia acontecer, ele começou a enviar tropas para combater essa população da região do Contestado, né? Então, começou em 1912 essa guerra, né? E no confronto inicial teve a morte do seu líder, que era José Maria, ele foi assassinado, porém isso não impediu que a população ela lutasse, ela continuasse em busca do seu ideal, né? Então eles continuaram lutando, e essa guerra só acabou em 1916 com a intervenção do governo federal, que entrou nessa guerra para poder acabar com essa população. Mais uma vez, muitas pessoas mortas, né? Cerca de 20 mil pessoas foram mortas nesse confronto, né? E foi mais um grande movimento popular brasileiro que marca a história do Brasil, né? Então é muito importante a gente também aprender, né? Entender, na verdade, esses movimentos populares que aconteceram durante a Primeira República, tá bom? Durante a semana nós vamos falar de alguns outros movimentos também, revoltas populares dessa época. Teremos mais uma aula de história do Centro de Mídias, então vamos acompanhando, né, vamos sempre nos falando, né, precisando de alguma coisa, tendo alguma dúvida, é só me procurar e vamos fazendo as nossas atividades juntos. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? E agora vai ser com vocês, eu quero que vocês tenham no caderno de vocês, alguns alunos, antes da pandemia, estava tendo aula normalmente, já tinham anotado no caderno essas revoltas. Então, eu quero essas duas revoltas no caderno de vocês, tá? E uma questão: qual é a semelhança entre a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado? Tá bom? Até a próxima!